Então, a Tá gente bom. está nessa reunião hoje, aqui, dia 15 de fevereiro de 2024, para a apresentação do parecer da doutora Graziele, que é um parecer contábil que o sindicato encomendou, para que a gente avalie a evolução do salário do delegado de polícia frente à inflação dos últimos anos, e ela foi uma das responsáveis pela elaboração do parecer e vai fazer essa apresentação agora para a gente. Queria que a doutora se apresentasse e desse sequência já na apresentação, por gentileza. Tá bom. Gente, meu nome é Graziele, conheci a doutora Jaqueline para justamente prestar esse serviço, né? Eu sou formada e sou mestre em contabilidade pela Universidade Federal de Brasília. A minha atuação sempre foi na área contábil, tributária e econômica, e aí tem um pouquinho do contábil e do tributário aqui neste parecer, né, que os senhores vão ter acesso. E a minha experiência foi sempre em grandes empresas multinacionais, e nos últimos anos eu tenho a minha própria empresa na área de consultoria, perícia e também de apoio à estruturação de processos nessa área, que é a área financeira, né? E aí essa área financeira a gente abre em algumas vertentes, que é a vertente contábil, tributária e econômica. Então, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a análise que nós fizemos referentes à evolução dos reajustes salariais dos delegados de polícia do Estado de São Paulo. E o nosso objetivo com esse estudo foi identificar qual foi o comportamento desse salário no decorrer de um período, que vai ser o período aí aproximadamente de 30 anos, que eu vou explicar já já para vocês, e como, e comparado aos índices de preço, ou seja, a evolução e ao comportamento da inflação, se houve de fato um reajuste salarial que trouxe ganho, né, para o delegado, ou se na verdade esse reajuste salarial ele não foi capaz de compensar todas as perdas inflacionárias ocorridas nesse período. O principal objetivo do trabalho, né? Então, acredito que eu já posso ir passando aqui os slides. Se vocês querem complementar alguma coisa, doutora, posso seguir agora com a apresentação. Pode. Joia, então. Então, trazendo uma breve contextualização, né? O slide está passando para vocês? Parece que não, né? Está passando? Não passou, tá na capa, tá na folha de capa. Então, só um minutinho, porque eu já estou no slide 2 e por algum motivo ele ainda não está fazendo a migração. Agora foi, né? Tá, beleza. Então, a gente trouxe aqui essa primeira etapa de contextualização para apresentar um pouquinho do objeto, do que foi acordado, né? Do que foi proposto nesse parecer. Então, o objetivo principal foi esse, a gente identificar qual foi a evolução do reajuste salarial, qual foi a evolução do padrão de vencimento da carreira de delegado de polícia do Estado de São Paulo, e aí, através dessa evolução, a gente identificar, comparando-se ao comportamento dos indicadores econômicos, principalmente relacionados à inflação, justamente atestar, né, comparando essas duas evoluções, essas duas séries históricas, vamos dizer assim, atestar a existência ou não de ganho real, de aumento real dos salários. E por que isso é importante? Porque quando a gente fala de reajuste salarial, e eu trouxe isso aqui mais para frente, isso está bem explicado no parecer, né, mas aqui a gente trouxe nesse slide de uma forma mais resumida. Quando a gente fala de reajuste salarial, o principal objetivo do reajuste salarial é buscar compensar justamente, um dos objetivos, não o único, claro, né, mas buscar compensar essas perdas do poder aquisitivo do servidor, né, porque toda vez que a gente tem um reajuste de preço, né, que influencia nos meus índices de preços e que são os valores representativos da inflação, a gente tem uma perda no valor, no poder de compra daquele salário. Então, quando eu faço os reajustes, a intenção principal dentre outros aspectos, compensar essa perda inflacionária. E aí, no parecer, a gente explica um pouquinho da diferença de revisão geral, que seriam os reajustes salariais, e também de aumentos, né, de salariais que a gente chama que são específicos para mudança de carreira e etc., que não necessariamente é uma revisão geral de vencimento. Tá? Então, aqui a gente está tratando do quê? Dos reajustes que foram auferidos pela carreira, por todos os cargos da carreira durante esses anos, e que o objetivo principal dele, conforme a legislação e a Constituição Federal, seria justamente fazer a correção desse salário para compensar essas perdas que surgiram, né, que foram ocasionadas pela inflação no decorrer desse período, tá? Então, olhando para esse gráfico que está aqui, para essa figurinha que está no slide,
Eu trouxe um exemplo, um corte que eu já tinha até conversado e apresentado para a doutora Jaqueline e o doutor Túlio também, mostrando a evolução, vamos dizer assim, os reajustes salariais que tiveram num corte temporal, que é de 2018 a 2023. Então, pegando ali um dos cargos da carreira de delegado, a gente consegue observar o quê? Que entre o período de 2018 e 2023, houveram aí leis que fixaram esses reajustes e esses patamares que estão em laranjadinho. Está bem pequenininho, né? Mas, a título de exemplo, em 2019, por exemplo, então a gente teve uma lei que trouxe um reajuste salarial na casa dos 5%. Esse reajuste salarial, acredito que talvez seja de conhecimento de todos os doutores aqui presentes, foi um reajuste salarial fixo, que foi o mesmo para todos os cargos da carreira de delegado. Depois disso, a gente passou o ano de 2020, 2021 sem nenhum tipo de reajuste, e em 2022 a gente teve uma nova lei fixando um novo reajuste salarial na casa de 20%, mas lembrando que para 2022 e 2023 esse reajuste ele não foi linear, né? Então, na verdade, você tem aí reajustes diferentes para cada cargo da carreira de delegado. Agora, olhar só isso e falar que houve um crescimento de 50%, vamos dizer assim, né, que houve um reajuste de 45%, vamos dizer assim, que é bem errado. Por quê? Porque esse reajuste a gente chama de ganho nominal. Esse termo de ganho nominal é justamente evidenciando o quê? Qual que foi o percentual de reajuste aplicado, fixado por determinada lei, que, olhando para o meu salário imediatamente anterior, né, representou um ganho. Só que esse ganho, de fato, olhando para o ambiente macroeconômico, olhando para os efeitos da inflação, esse ganho é um ganho real ou não? E o que seria um ganho real, né? Quando a gente olha, então, para esse crescimento da inflação e o crescimento do salário, se eu tenho um percentual de reajuste salarial que é inferior à variação da inflação, ao percentual da inflação daquele mesmo período, né, então, olhando ali entre 2022 e 2023, se o reajuste salarial de 20% daquele período ele for inferior à inflação, por exemplo, na verdade, eu não tive nenhum ganho. Então, a gente fala que o que aconteceu ali foi um aumento nominal, de fato houve um reajuste, mas esse reajuste não foi capaz de compensar toda a perda no salário que foi corroída pela inflação. E quando a gente fala de perda inflacionária, eu quero dizer o seguinte, antes eu tinha um salário que eu conseguia comprar 10 quantidades do produto A. Hoje, esse mesmo salário, ele consegue comprar só 8 quantidades do produto A. Por quê? Porque esse produto A, ele sofre com o efeito desse índice de preço e ele acaba aumentando. Se o meu salário, o meu vencimento não aumenta na mesma proporção, consequentemente eu tenho uma perda real. Por mais que haja um aumento nominal, a gente fala que não havendo-se reajustes suficientes para compensar a inflação do período, aquele acréscimo patrimonial, ele, na verdade, não garante um aumento real, ele não proporciona um aumento real do salário. O que seria um aumento real do salário, né? Então, olhando para esse exemplo que eu dei, é um ambiente onde o preço dos produtos aumentaram e eu consigo recompor o meu salário suficiente para continuar comprando 10 quantidades daquele produto. E não ser obrigado a comprar só 8, porque o preço do produto aumentou, mas o meu salário permaneceu no mesmo patamar, ou um patamar superior, mas insuficiente para compensar esse aumento de preços geral da economia, né, que é o conhecido como a inflação. Então, olhando-se para esse cenário, e isso aí também a gente já trouxe, é bem a parte inicial do nosso objetivo, é olhar o seguinte, então, tendo conhecimento dessas variáveis, ou seja, dos parâmetros de reajustes salariais, que são os percentuais que foram dados, fixados em lei durante o período analisado, e tendo em mente a inflação desse mesmo período, realmente houve ganho salarial ou não, né? Então, comparando-se a minha coluna azulzinha, que seria, vamos dizer assim, um reajuste salarial que o delegado teve no decorrer do ano, né? Vamos dizer assim, um reajuste salarial acumulado. Então, olhando nos últimos anos, o quanto o meu salário aumentou, né? Qual que é o patamar que ele está hoje? E olhando-se qual que seria o valor desse salário, olhando-se qual seria, perdão, o impacto da inflação nesse salário, e comparando-se o salário calculado conforme a absorção de todas as perdas da inflação, vou explicar isso um pouquinho mais para frente, e o salário atual, esse salário está igual, maior ou menor do que o salário que seria suficiente para compensar a inflação.
né? Então, essa é a ideia, essa foi a ideia do trabalho. E por que a gente pautou muito essa análise em uma análise de um ambiente macroeconômico? Porque justamente o principal fator que altera o poder aquisitivo das pessoas hoje em dia, né, e principalmente no Brasil, é um dos principais, né, é o aspecto inflacionário. É claro que existem outras variáveis, mas são variáveis que não têm um efeito tão direto e normalmente são mais setoriais, não são tão nacionais e genéricas e tão amplas como a inflação. Então, eu já tenho que partir de um pressuposto que quando eu vou analisar ou vou fornecer um reajuste salarial, esse reajuste tem que ser capaz de trazer essa recomposição do poder de compra ou do poder aquisitivo da moeda, tá? Então, qual que foi a metodologia que nós adotamos para fazer essa análise, para identificar se, de fato, todos esses reajustes fornecidos no decorrer dos anos e o salário atualmente vigente, ele foi capaz de absorver tudo isso e ele está justo, né, vamos dizer assim, diante dessas condições de mercado que vamos dizer assim, que tem tudo a ver com a nossa própria qualidade de vida, que é o poder aquisitivo do salário, o poder de compra do salário, né? E aí, para facilitar o entendimento aqui dos próximos slides, eu trouxe só alguns conceitos que a gente aborda lá no parecer, que eu acho que vai trazer um pouco mais de facilidade para entender as diferenças entre os termos. Então, a primeira análise que nós fizemos, e vamos dizer assim, que é a mais relevante, é referente à evolução do valor dos vencimentos ou salário base. Então, o que seria esse conceito para fins aqui da nossa apresentação? O vencimento ao salário base é o valor padrão estabelecido por lei. Então, vamos dizer assim, que é aquele valor base que qualquer delegado, independente do cargo, independente da função, independente do tempo de casa e dos adicionais que ele possa receber, ele vai receber, que é o valor base do salário. Mas não é o valor ainda da remuneração inicial, né? Então, esse valor do padrão estabelecido por lei, ele é um valor que não contempla as gratificações incorporadas ao salário, né, como, exemplo, o regime especial de trabalho, policial, adicional por direção de atividades de polícia jurídica. E por que isso é relevante? Porque quando a lei fixa um reajuste, ela fixa sobre um reajuste salarial, né, então quando a lei fala, estamos fazendo um reajuste salarial e ela está ajustando o vencimento ou o salário base. Ela não está ajustando a remuneração inicial, que eu já vou explicar aqui o que a gente chama de remuneração inicial. E aí é claro que, a partir disso, as outras rúbricas, né, que a gente chama, as outras gratificações que são mensuradas em percentual do salário, aumentam também. Porque eu aumentei o salário base, que vamos dizer assim, que é a minha origem, né, a minha base ali, e eu, consequentemente, se eu calculo uma remuneração de 10% sobre esse salário base, o salário base aumentando, essa remuneração também aumenta. Então, é um efeito cascata, que a gente chama, né? Mas tudo parte de um impacto sobre esse vencimento básico, esse vencimento padrão estabelecido por lei. E aí, diferentemente do vencimento padrão ou salário base, a gente usa aqui o termo que seria remuneração inicial, eu já vou explicar o porquê do inicial, ou salário inicial. O que seria isso? Diferentemente, nesse montante, são acrescidos as vantagens e as adicionais e as gratificações incorporadas ao salário. Ou seja, são aquelas gratificações que a essência dela já é uma essência de um vencimento, de uma remuneração mesmo, né? Ela não tem mais essência de gratificação, ela não tem mais essência de adicional. Por quê? Porque ela já foi incorporada ao salário e vamos dizer assim que ela já é um direito adquirido. Então, nesse caso, a título de exemplo, né, se eu pegar um policial que entrou agora, na classe 3, né, na terceira classe, um delegado entrou neste momento, ele vai receber o quê? Essa remuneração inicial, que é composta do vencimento básico ou do salário base, mais algumas gratificações que eu vou falar mais para frente, que chega nessa remuneração inicial, que seria o valor que qualquer pessoa que entra na carreira, naquele determinado cargo, receberia, independente do tempo de serviço ou de qualquer outras benefícios ou gratificações ou adicionais que são direcionados a um policial que exerce uma função ou a um policial que tem um tempo de casa, ou seja, a um delegado, na verdade, que cumpra algum requisito por lei. Não, aqui não. Independente se você cumpre o requisito por lei, se você está enquadrado em uma das carreiras, você vai receber essa remuneração inicial, claro, de acordo com o cargo da carreira, né, que você está enquadrado, se é terceira classe, segunda classe, e assim sucessivamente.
Outros dois termos importantes que eu já citei aqui no início, e agora talvez fiquem mais claros da gente perceber, apesar de eu imaginar que todos já tenham ouvido falar disso, acho importante citar, né, para todo mundo que vai assistir esse vídeo talvez no futuro, que é a questão dos valores nominais e valores reais, né? Então, quando eu falo de valores ou taxas nominais, eu estou falando daqueles percentuais ou daqueles montantes que são expressos sem considerar o efeito da inflação. Então, normalmente são preços correntes em que eu tenho ali uma representação do montante, mas que ele não foi ajustado para representar, de fato, o ganho ou a perda real naquela situação. E aí surge o termo de valores ou taxas reais, que são justamente esses montantes nominais ajustados pela inflação, para, de fato, trazer uma visualização do resultado, né, real, se foi um ganho, uma perda, ou se foi uma compensação apenas das perdas inflacionárias, ou seja, não houve ganho nem perda. A gente tem aí uma equivalência entre os dois. E os dois últimos conceitos que têm muito a ver agora com o nosso período analisado, que é de aproximadamente 30 anos, é o conceito de data base, que representa o momento a partir da qual foi decidido que era aquele salário, aquele nível salarial que devia ser mantido, e quando a gente fala nível salarial que devia ser mantido, é olhando-se apenas para a inflação. Então, é importante a gente trazer aqui, inclusive no parecer tem essa observação, e a gente melhorou ela até a pedido da doutora Jaqueline, de que não é só a inflação que tem que ser analisado para fins de reajuste salarial, mas a gente está trabalhando aqui uma ideia, vamos dizer assim, doutora, quer complementar? Se você achar importante trazer algum ponto, fique à vontade. Então, aqui, na verdade, a gente sabe que tem outros aspectos que têm que ser considerados em virtude da complexidade do cargo e etc., mas como a gente está trabalhando com uma análise econômica, vamos dizer assim, então, a gente está olhando para isso. A partir de qual nível salarial a inflação, né, eu teria que compensar a inflação ocorrida nos períodos posteriores para aquele salário manter o mesmo nível salarial daquele período, ou seja, manter o poder de compra. Então, como o exemplo que eu já dei, né, se os produtos aumentam o preço e você passa a conseguir adquirir de 10 que você conseguia antes, só 8, então qual que seria o reajuste salarial necessário para que você continue adquirindo os 10, né, e assim sucessivamente. E já a data de referência é o momento onde a nossa análise termina, ou seja, poderia ser hoje, né, então poderia falar assim, hoje, qual que é o salário? Mas a gente precisava fixar um período onde a gente tinha todos os dados disponíveis, que os dados macroeconômicos, né, que a gente sabe que há uma disponibilização desses dados pelo Banco Central, pelo IBGE, em períodos determinados. Então, para fins de manter uma data mais alinhada, eu considerei, a gente discutiu isso e considerou que o mais interessante é a gente fazer essa análise entre o reajuste salarial acumulado e a inflação acumulada até a data do último reajuste, que foi fixado aí a partir de junho de 2023. Tá? Então, a gente está olhando o cenário seguinte. Em junho de 2023, ou seja, no momento em que foi concedido o último reajuste salarial, qual de fato deveria ter sido o reajuste fornecido, né, ou qual de fato teria que ter sido o salário real, né, o salário recomposto pela inflação, suficiente para compensar todas as perdas inflacionárias que a carreira perdeu aí nos últimos anos. Então, a nossa data de referência é junho e julho de 2023, tá? E agora falando dos indicadores adotados, né? Então, como já é de conhecimento, até porque eu já citei bastante, e é o objeto do estudo, né? Os vencimentos que nós analisamos, eles estão aí, foram consultados em todas as leis que foram publicadas desde 1993. Inclusive, tivemos a ajuda do Sindipesp nisso, a gente agradece muito, né? Recebemos todos esses dados já e fizemos essa conferência na própria Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, a gente consultou todos os reajustes que foram concedidos para todos os cargos, ou seja, terceira classe, segunda classe, primeira classe, a classe especial e o delegado-geral de polícia, né, que é conhecido como cargo em comissão, desde esse período de 1993 até 2023. Também foram coletados dados das classes extintas, que é a quinta classe e a quarta classe. Mas como a gente está fazendo uma análise para agora, né, o período recente, então 2023, aí, nos últimos meses, a gente já sabe que essas classes não existem mais, não são mais autônomas, e compõem a terceira classe. Então, a título de resultado, elas não estão aqui evidenciadas, justamente por não estarem vigentes ainda,
Mas nos arquivos que nós mandamos, vocês fiquem à vontade para olhar que a gente tem, sim, a evolução durante o período em que essas classes vigeram, né, que aí é desde 93 até 2009, e 2010, eu posso estar confundindo aqui, mas né, até essa incorporação à terceira classe, a gente tem isso aberto lá no arquivo suporte a esse parecer, tá? O parecer. Então, vocês fiquem à vontade para consultar também. Mas, para fins de análise, né, a gente está analisando essas 5 classes, que são as classes que atualmente existem e que, de fato, têm um salário aí atual, que estão sendo remunerados, né, os seus integrantes. Então, coletamos os reajustes salarial para todos esses anos e, paralelamente a isso, foi montada também uma série histórica para o crescimento e o comportamento da inflação nesse período. É importante comentar, e essa observação está no parecer, que existem diversos índices de preço que podem ser utilizados para medir a inflação, né? Então, a inflação ela é medida por um índice de preço, que normalmente é coletado por uma cesta de bens que compõe, né, aquele índice. Então, normalmente alimentação, vestuários, que são produtos que toda família brasileira precisa consumir. Então, os índices de preço, eles fazem isso, eles coletam essas informações de preços desses produtos que compõem uma cesta em determinadas regiões do país, e aí eles mensuram qual que foi o efeito naquele período analisado, normalmente um mês ou um ano, né? Então, a gente vai trabalhar o IPCA, ele é coletado mensalmente. Então, qual foi o efeito da inflação naquele mês? E o que isso, né, trouxe aí de aumento de preços em percentuais? Vamos dizer que é a variação percentual da inflação naquele período comparada ao período anterior. Então, houve um crescimento, de quanto foi esse crescimento? E a gente optou por trazer a análise do impacto da inflação nos salários dos delegados pelo IPCA. E aí existem alguns motivos porque o IPCA foi selecionado, né? Primeiro porque ele é um indicador que é relevante nacionalmente e ele abrange famílias residentes nas áreas urbanas do Brasil, então ele é coletado em 16 áreas, se eu não me engano, e essas famílias com rendimento mensal entre 1 e 40 salários mínimos. Então, a gente entendeu que essa faixa de salário, né, essa faixa de renda, ela abrangeria praticamente todos os delegados de polícia do estado de São Paulo, né, independente da carreira, independente do cargo, aliás, e também da posição. Talvez a gente tenha uma margem pequena que vai ficar de fora, mas acaba não sendo representativa para a população toda. Então, a gente entende, sim, que esse índice ele é relevante para fins de análise dos salários dos delegados. Uma outra coisa importante é justamente essa função do IPCA, que é verificar os pesos, as variações de preços de cada produto e esses produtos serem produtos necessários, né, para qualquer família que são utilizados, e ele faz também uma ponderação por peso. Então, produtos que são mais consumidos, como alimentação, tem um peso diferente de beleza e saúde, que também é uma linha analisada dentro desse índice de preço. E ele é um índice oficial do país. Então, querendo ou não, trabalhar com o IPCA dá muito mais segurança, justamente devido à força que ele tem nas diversas negociações, em diversas áreas, não apenas salariais. Tá bom? E o período de análise, já citei, né, mas agora deixando claro, então a gente está trabalhando com todos os reajustes e, consequentemente, com todas as inflações que aconteceram através, né, medidas pelo IPCA, entre 93 e 2023. A nossa análise inicial partiu da Lei Complementar 731, que fixou a carreira do delegado. Né? Apesar da carreira já existir antes, houve uma reestruturação em outubro de 93, e aí, a partir desse momento, houve a fixação da estrutura de carreira através de classes e etc., inclusive com as 7 classes, né? Porque o formato original da carreira, baseado na lei, ela era 5ª classe até a 1ª, 5 classes, mais a classe especial, mais o cargo em comissão do delegado-geral de polícia, né? Então, nesse primeiro momento, haviam 7 classes. Então, essa lei, a Lei Complementar 731, ela tem esse caráter importante justamente a partir dela que houve esse formato, né, essa estrutura hoje vigente aí na estruturação de carreira. Não necessariamente da forma que é remunerado e de todas as gratificações,
que passaram a ser incorporadas aí no decorrer do tempo, né? Eu acredito que nessa época já existiam algumas gratificações, mas não eram todas que hoje são vigentes. Mas o que acontece? Quando a Lei Complementar 731 foi publicada, ela fixou os salários dos delegados a partir de janeiro de 1993. Então, ela teve efeitos retroativos. Ela foi publicada em outubro de 93, mas ela fixou o salário a partir de janeiro. E esse salário era um salário não linear, ou seja, ele crescia no decorrer dos meses. Então, janeiro, fevereiro e assim sucessivamente, você tinha um valor salarial diferente. Ocorre que, em 94, aproximadamente, acho que acredito que foi abril, eu não trouxe a data aqui, mas abril ou maio de 94, foi publicada a Lei Complementar 8.825, que alterou esses salários, né, que foram fixados pela Lei Complementar 731, reajustando esses salários pela inflação. Então, ela fez uma reestruturação da carreira e ela trouxe uma correção já desses salários fixados de janeiro até setembro e agosto de 1993, já fazendo os reajustes desse salário pela inflação. Então, para a gente evitar que houvesse uma análise em duplicidade, já que esses valores já haviam sido corrigidos pela inflação do período, porque a gente sabe que essa época, o Brasil estava vivendo uma época muito complicada, a gente estava com altas taxas de inflação, era um período bastante delicado, então o próprio governo, na época, achou interessante fazer essa correção para o ano de 93. Por quê? Por que isso aconteceu, né? Eu acho que é interessante a gente trazer esse ponto histórico para justificar o porquê que a gente optou por deixar esses reajustes de janeiro de 93 até outubro de 93 fora da análise. Porque a inflação ela atingiu um patamar tão grande nessa época e foi quando ocorreu toda a migração do cruzeiro para o real, né? A partir de 93, a gente já teve a mudança do cruzeiro para o cruzeiro real, e em 94 a gente teve a mudança do cruzeiro real para o real. Nesse período, o próprio IBGE e alguns outros órgãos que pesquisam, elaboram e publicam os índices de preço, eles optaram por fazer como se fosse assim, vamos encerrar toda a série histórica de índice de preço em novembro de 1993, vamos começar do zero, né? Porque era tão alta a inflação que os próprios índices eles já estavam atingindo taxas, né, de crescimento muito altas, o que deixava a série histórica muito bagunçada. Então, eles fizeram o quê? Não dá para explicar muito bem como funciona o cálculo desses índices de preço agora para ficar claro de vocês entenderem, mas, resumidamente, eles zeraram, né, vamos dizer assim, um índice de preço no final de 93 e eles pré-definiram que, a partir daquele momento, que a taxa de crescimento da inflação ou decrescimento, que a gente chama de deflação, seria analisado, né? Então, foi nesse período. Então, nesse período, vários órgãos, várias outras atividades, né, que necessitam da inflação, fizeram a correção de 93 pela inflação e começaram, vamos dizer assim, o final do ano de 93 já com esses índices atualizados aí, vamos dizer assim, vamos dar um refresh, né? Então, se você for olhar a série histórica do IPCA, você vai ver que em dezembro de 93, o índice, o número índice do IPCA, que é, vamos dizer assim, a base que começa... De onde eu começo a analisar o crescimento? Eu não posso analisar o crescimento de um crescimento anterior. Claro que eu posso, né? Isso vai me dar um crescimento acumulado. Mas para eu saber se naquele período houve um crescimento ou não, eu tenho que partir de uma base. E essa base, no caso, foi determinada como base 1. Então, todo valor que cresceu a partir disso, olhou-se para o número 1. Então, se tem um crescimento de 7%, 7% comparado a 1. Então, foi de fato 7%. Diferente de eu falar de 7% comparado a 2%, que aí a diferença não vai dar 7%, vai dar 4%, quase 5%, né? Então, por isso que é relevante. E aí, justamente devido a essas mudanças no cenário econômico e, consequentemente, os efeitos dessa mudança nas decisões dos órgãos e etc., a gente optou por desconsiderar os reajustes que foram... Desconsiderar, assim, né? Não incluir esses valores na análise, tendo que a nossa base, então, a nossa data base, ou seja, aquela data que a gente olhou para o salário e falou, olha, esse salário aqui, ele tinha que ter o poder de compra dele mantido, independente de qualquer outro reajuste, pelo menos o mínimo que tinha que ter era o poder de compra dele mantido. Ou seja, toda vez que uma inflação vier, esse salário tem que ser reajustado para recompor o poder de compra. Foi novembro de 1993. Então, essa é a nossa data base, tá? E aí, a partir disso, a gente foi olhando para novembro de 93, ou seja, em novembro de 93 é como se tudo fosse base zero.
eu olho ali é o momento 1. A partir disso, eu vou olhar o que aconteceu para que esse salário chegasse ao patamar que está hoje e se faria sentido dentro do nosso objetivo, que é ver se o salário, se o reajuste desse salário no decorrer do tempo realmente ocasionou um ganho real. Tá? E aí, um outro ponto foi justamente a necessidade dentro desse contexto, porque por mais que a gente tenha falado que alguns meses ficaram fora da análise justamente para preservar a relevância e preservar a integridade, né, da análise. Então, uma forma da gente garantir a integridade dos resultados é justamente tirar aqueles meses que poderiam trazer duplicidade. A gente ainda pegou um período onde o que estava vigente era o Cruzeiro Real e não o Real, né, que foi o período aí de novembro de 1993 até julho de 1994. Então, todos os reajustes ocorridos nesse período foram medidos em percentuais e os montantes eram apresentados em Cruzeiro Real. Então, para a gente conseguir comparar, né, a evolução, eu precisava ter salários que estejam na mesma moeda. Então, para esses meses, para os salários desses meses, a gente fez a conversão do valor que estava em Cruzeiro Real para real. Então, isso também a gente apresenta aí, né, no arquivo suporte, que tem toda a análise que foi feita e como foi corrigida, e a equação utilizada é a equação que é utilizada mesmo para fins de correção, que é trazer o vencimento em cruzeiro dividido por um indicador, né, que é o 2.750. Então, chegamos e conseguimos deixar todos os salários em valor real, né? Então, esse foi um procedimento necessário, justamente por causa desse período aí comentado com vocês. E aí a gente entra nos procedimentos operacionais. Eu vou tentar aqui deixar bem simplificado, porque por mais que eu tenha trago as fórmulas aqui nos slides, eu acho que não é necessário eu tentar mostrar para vocês a fórmula, mas, na verdade, o racional dessa análise. Então, para a gente entender o que aconteceu com o reajuste salarial, com o salário dos delegados no decorrer desses anos aí, a gente calculou o fator de reajuste acumulado. Então, o fator de reajuste acumulado a gente nomeou de fator R, tá? Esse fator R não existe, na verdade, ele foi criado para a gente entender o seguinte, tá? Todos os reajustes dos vencimentos, então, dos delegados, acumulados desse período. E aí eu tenho o meu fator R, que é o percentual acumulado aí de reajuste que foi feito no salário dos delegados no decorrer do ano. E a gente fez a mesma coisa com o índice de inflação. Então, qual que é a inflação acumulada entre esse período, entre o período de novembro de 93 e junho de 2023? Né? Então, a gente chamou isso de fator I, que é o fator de inflação, tá? Ok? E aí, beleza. Então, a gente tem agora todos os dados coletados para esses períodos. Eu consigo identificar nesse período qual foi o crescimento do salário e qual foi o percentual de reajuste em cada um dos períodos e também no acumulado, e eu consigo também fazer essa análise para inflação, qual foi a inflação do período e qual foi o crescimento dessa inflação aí no decorrer desses anos. Agora, a gente precisa saber como a gente vai identificar se o crescimento foi maior ou menor, porque quando comparar, né, se há ou não um crescimento maior ou menor do reajuste salarial versus inflação, a gente pode ter 3 cenários. O cenário 1, que é quando o reajuste acumulado no período, durante todos esses períodos aí que a gente comentou e que teve reajuste salarial, é maior do que a inflação. Então, a gente fala que, nesse caso, é o cenário que a gente espera. Por quê? Porque o reajuste foi suficiente para recompor as perdas inflacionárias e ainda proporcionar um ganho real para o delegado. Show, isso aí é o que a gente gostaria. O cenário 2, que é o cenário que normalmente é o que deveria ser feito no mínimo, que é o cenário onde esses reajustes salariais são iguais à inflação, ou seja, eu não estou fornecendo um ganho real, nesse caso específico aqui, mas eu estou compensando todas as perdas inflacionárias. Então, não houve perda, apesar de também não ter havido ganho. Então, quando a gente fala de revisões anuais, né, que é a revisão que está prevista na Constituição Estadual, inclusive do Estado de São Paulo, esse é o objetivo da revisão anual, diferente de um aumento salarial de fato, vamos dizer assim, né? Então, o cenário 2 é esse. E aí, o cenário 1 é o cenário ruim, vamos dizer assim, é o pior cenário possível, que é quando esses reajustes todos não foram suficientes para recompor a perda. Então, por mais que haja um aumento nominal, e a gente fala, nossa, tive um aumento aqui salarial de X%. Na verdade, quando você vai olhar esse aumento comparado ao que você pode adquirir, né, de alimentação, aluguel e diversas coisas,
na verdade, você não teve nenhum aumento, né? Você teve uma perda, porque o seu dinheiro não consegue comprar tudo aquilo que ele conseguia antes, né? Então, é um aumento, não é um termo legal de falar, mas só para a gente descontrair, um aumento fake, né, que a gente chama. Então, você acha que está tendo um aumento, mas, na verdade, quando você olha para o mercado, para o ambiente econômico, você vê que, na verdade, não houve aumento, né? Que, vamos dizer assim, ele compensa uma parte da inflação, ok? Mas não compensa toda a inflação. Então, a gente já parte, vamos dizer assim, de ré, né? Então, a gente, além de não ter tido um aumento real, a gente ainda não consegue compensar tudo aquilo que a gente perdeu nos últimos anos. Tá? Então, para a gente calcular, então, qual que seria esse cenário? O cenário 1, eu tive um aumento, um ganho mesmo, o cenário 2, a inflação foi suficiente, o reajuste foi suficiente para compensar a inflação, ou o cenário 3, poxa, teve vários reajustes sim, foram feitos reajustes bons, mas não foi suficiente para compensar toda a perda que eu tive nesses últimos anos, a gente calcula a taxa real. Essa taxa real, ela vamos dizer assim, o que vai mostrar para a gente, perdão, se aquela variação que ocorreu comparativamente do fator de reajuste com o fator de inflação acumulado nesse período foi uma taxa positiva, negativa, ou se ela foi zero. Quando essa taxa real, que a gente calcula através da fórmula que está no slide anterior, for maior do que zero, esse cenário bom, que é o cenário de ganho real, ele foi atendido. Então, você tem uma taxa positiva, e pela taxa você consegue falar, cara, realmente, o reajuste foi capaz de absorver a inflação do período. Deste período, né, que a gente está analisando, né? Então, sempre pensando aí em um marco temporal de aproximadamente 30 anos. Se a taxa real ela foi igual a zero, de fato, o aumento, o reajuste salarial compensou as perdas inflacionárias, mas não houve ganho real. Então, cumpre um pouco desse objetivo da revisão geral dos salários que está previsto na Constituição Federal. E se a taxa real for menor do que zero, nesse caso, a gente tem inflação acumulada nesse período que não foi compensada pelos reajustes oferecidos no decorrer dos anos e, consequentemente, hoje o salário está defasado. Então, se eu pegar o salário lá de novembro de 93 e corrigir ele pela inflação acumulada até junho de 2023, eu teria que ter um salário no mínimo daquele valor. Mas, nesse terceiro cenário, onde a taxa real é negativa, esse salário que eu tenho é inferior ao que seria, vamos dizer assim, o salário corrigido pela inflação. Tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui, tentar, né, agora vamos trazer, visualizar, né, eu acredito que todo mundo é da área do direito, mas acho que trazendo um exemplo fica mais fácil da gente entender. Isso aqui é só exemplificativo. Claro que a gente fez essa análise para todos os períodos que teve reajuste, mas a nossa apresentação final vai ser no acumulado, né? Porque eu vou explicar que as perdas inflacionárias, elas se acumulam e não necessariamente os reajustes, os reajustes que têm um percentual significativo são suficientes para compensar as perdas de períodos anteriores. Então, a título de exemplo, aqui trouxe um caso onde você tem um delegado que é integrante da terceira classe, e ele recebe, né, em 1 de fevereiro de 2018, um valor de 3 mil, vencimento base, tá? Então, pensa aqui, tira um pouco da remuneração de vocês e pensa lá naquele vencimento, padrão de vencimento que eu comentei, que é o padrão fixado na lei, aquele base, onde todas as gratificações são calculadas. Então, aqui só a título de conhecimento, antes que alguém fala, meu Deus, mas que salário é esse? Não, realmente, esse é o vencimento base, tá, gente? Eu peguei na lei só para a gente poder fazer um exemplo. E aí, em 1 de janeiro de 2020, foi editada uma nova lei, trazendo um reajuste, e esse reajuste levou o salário, esse salário base, ou esse vencimento padrão, para o patamar de 4.103. Né? Então, olhando assim, a gente tem uma diferença de R$200, né, aproximadamente. Calculando o índice de reajuste entre esse salário que está fixado agora em 2020 e o salário que estava fixado anterior, a gente consegue perceber que houve um crescimento de 5%. Ou seja, de fato, houve um aumento nominal do salário no percentual de 5%. Mas calculando-se a inflação acumulada nesse mesmo período, ou seja, a inflação acumulada entre 1 de fevereiro de 2018 e 1 de janeiro de 2020, a inflação, na verdade, foi de 7,9%. Ou seja, comparativamente, a gente já consegue ver que a inflação foi superior ao reajuste daquele vencimento. Então, para esse período, claro que não é tão simples assim, né? Porque a gente tem que ver se tem perdas anteriores ou reajustes anteriores, mas para aquele período,
é como se houvesse uma perda do poder aquisitivo não compensada pela inflação de 2,68%. Então, como vocês podem ver aí no cálculo da taxa real, essa taxa é negativa. Então, ela atende aquele terceiro cenário, que é o cenário onde eu tive um reajuste, oba, que legal, mas esse reajuste não foi suficiente. Putz, caramba, não conseguiu compensar toda a perda que eu tenho, né, toda a perda do poder aquisitivo da moeda, ou seja, minha moeda hoje não é suficiente ainda para comprar o que ela comprava em 2018, ajustado, claro, né, atualizado aí, que são os utensílios, alimentação e todos os produtos que a gente adquire aí no nosso dia a dia. Tá? Então, nesse caso, apesar do vencimento ter tido um aumento, houve sim uma compensação, ou seja, houve uma compensação de parte da inflação, mas não de toda a inflação. Então, é como se houvesse um saldo de inflação de R$ 103 que não foi recomposta pelo reajuste. Então, eu poderia dizer que R$ 103 da inflação que deveria ter sido ajustado para que o salário conseguisse atender o poder aquisitivo, recompor o poder aquisitivo da moeda, não foi. E aí essa sobra que a gente chama, né, a gente chama de saldo de inflação de períodos anteriores não compensados, acaba sendo transferido para os próximos períodos e vai se acumulando. E por isso que é importante a gente olhar acumuladamente, porque eu posso ter um reajuste incrível de 20%, vamos dizer assim, mas que para a inflação do último ano, ok, ele é bem superior à inflação do último ano, né? A inflação do último ano foi 5% e o reajuste foi 20%. Mas quando você olha para os últimos 30 anos, ou os últimos 10 anos, ou os últimos 5 anos, aquele valor não compensa tudo que foi perdido. Por quê? Porque os reajustes não são feitos anualmente, e os reajustes também não são feitos de forma a olhar para esse passado para compensar essas perdas. Então, por mais que eu tenha reajustes, eu também tenho perdas que estão acumuladas e que acabam não sendo compensadas e recompostas, né? E por isso é preciso a gente olhar acumuladamente. Então, nesses 30 anos, quanto de reajuste eu tive? Qual era o meu salário lá e quanto ele é hoje? Tive um reajuste de 150%, né? Vamos dizer assim. Mas, olhando para a inflação, né, qual que deveria ter sido esse reajuste para compensar no mínimo, e, gente, a gente está falando sempre aqui no mínimo, as perdas inflacionárias, além de todos os outros aspectos que são necessários serem analisados para compor, né, um salário aí de uma carreira como a de delegado, que é tão importante. Então, essa foi a análise, tá? E para isso, a gente trabalhou com todas as informações que foram apresentadas aqui, mais algumas que estão dispostas no parecer, e agora a gente vai trazer os resultados dessa análise. Então, a primeira coisa aqui é esse gráfico onde mostra a evolução do salário base de dezembro de 93, tá errado aqui o título, né? Depois eu vou corrigir, é dezembro de 93 até junho de 2023. Aqui vocês podem ver que a quinta e a quarta classe, elas têm uma queda ali na altura de 2009, 2011, mas foi justamente por causa da extinção delas, né? Então, eu as mantive, mas, na verdade, elas foram incorporadas à terceira classe, então, elas caem ali para zero, se vocês observarem, é a linha verdinha, as duas últimas linhas, a verdinha e uma azul mais escuro. Agora, as outras classes, elas sobem, continuam, né, a evolução ali do salário, com base aí nos percentuais que foram fixados em lei até 2023, que foi o último reajuste. Então, se você olhar na lateral, a gente tem os valores salariais e embaixo a gente tem as datas e as linhas representativas de cada classe, né? Essa informação, ela é interessante, mas ela não significa nada sozinha. Eu olhando essa informação aqui, eu consigo dizer o quê? Eu consigo dizer apenas que houve, sim, reajustes salariais nesse período. Né, o salário cresceu nesse período, eu consigo dizer isso. Mas eu consigo dizer se o salário cresceu em um patamar que seria o mínimo necessário? E aí, para isso, a gente entra na próxima figura. Né? Então, nessa próxima figura, você observa a evolução dos salários versus a inflação. Então, a linha que está sobressaindo, que está em cima, que é o marronzinho escuro, é a linha da inflação. Então, se você olhar a linha da inflação e comparar com os aumentos, os reajustes salariais, claramente a gente vê que há um descolamento. Por quê? Porque a inflação em índice, então, se você olhar agora o que era valor de salário, né, em real, se transformou em índice, né, são os índices acumulados que a gente calculou,
para cada período. Então, em índices acumulados de reajustes e de inflação, a inflação ela está em quase todos os períodos bem descolada do salário. E aí eu trouxe 3 períodos que estão aí nas bolotinhas laranjadas, que é o período 1, 2 e 3. O período 1, que foi ali entre o ano de 2000 e 2012, houve um descolamento muito grande, ou seja, os reajustes fornecidos nesse período foram muito insuficientes para compensar a inflação do período. Então, houve uma defasagem muito grande. É como se nesse período os preços de tudo estivessem aumentando, menos o salário, né? O que, infelizmente, é o que acontece, o que a gente está vendo acontecer e o que a gente está discutindo aqui agora. Então, houve uma perda do poder aquisitivo muito grande. Em 2013 e 2012, 13 e 14, houve reajustes salariais que foram bons, que conseguiram compensar praticamente todas essas perdas inflacionárias acumuladas aí na década de 2000. Mas, logo depois desses reajustes, a gente entra no momento 3, que é quando, entre 2014 e 2023, vamos dizer ali, principalmente 2022, houve um novo descolamento, ou seja, nessa época foram feitos poucos reajustes que foram suficientes para compensar a inflação. Tá? Então, claramente, pelo gráfico, a gente já consegue perceber que, possivelmente, um cenário vai ser aquele cenário 3, onde as perdas inflacionárias não foram corrigidas. Mas aí vamos ver em questão de número, né? Para a gente chegar nesses valores de qual seria o salário corrigido pela inflação, qual que é o salário hoje, a gente calculou os fatores, que nem eu já tinha mostrado para vocês. Eu vou passar aqui rapidamente. É importante só ressaltar que os fatores de reajuste são diferentes para cada cargo, né, para cada uma dos cargos da carreira, das classes, porque os reajustes fornecidos não são lineares sempre, né? Então, algumas classes recebem reajustes maiores do que outras. Calculamos também o fator de inflação acumulado. A inflação é uma só, né? Então, ela não é dividida em classes, diferentemente dos reajustes. E aí procedemos à comparação, ao cálculo e a comparação, o cálculo da taxa real e a comparação. Então, pode observar que em todos os casos as taxas reais são negativas, comparando esse período, né, de novembro de 93, até junho de 2023. É claro que para alguns cargos, como delegado de primeira classe, delegado de segunda classe e classe especial, essa defasagem é maior. Então, se eu for colocar em ordem de defasagem, a maior defasagem seria do delegado de primeira classe. No segundo momento, a gente tem uma defasagem para o delegado de classe especial. Depois de segunda classe, por fim, terceira classe, e lá na última linha do delegado geral. Então, o delegado geral é como se fosse o cargo que tivesse a menor defasagem entre o valor do salário e o valor do salário que deveria ser, né, suficiente aí para recompor essas perdas que ele teve no decorrer dos anos. Tá? Então, olhando-se, né, para esse cenário e chegando-se, qual que é o índice real, de fato, que desses salários, ou seja, se eu calculasse o salário corrigido, o salário que deveria ser, e o salário que é hoje, você vai ver que todos esses salários, né, eles representam só uma porcentagem do que deveria ter sido corrigido. Então, eu circulei de vermelhinho aí, ó, vocês vão olhar nessa tabela que eu estou mostrando, que eu tenho na primeira coluna o padrão de vencimento vigente. Esse padrão de vencimento aí, vigente hoje, é o que consta na última lei complementar, que foi publicada aí, fixando os novos salários, e ele é o que dá base para a remuneração, é aquele padrão base, né, que sobre ele vai vir aí algumas gratificações adicionais. E vocês vão ver que na segunda, eu tenho quanto desse salário representa do salário que deveria ter sido corrigido no decorrer do tempo, né, o salário, vamos dizer assim, que é o salário correto, o salário justo. Então, vamos pegar o exemplo do delegado de terceira classe. Ele representa 0,8, ou seja, apenas 80% do que deveria ter sido corrigido foi. Há uma defasagem aí de aproximadamente 19%. E assim sucessivamente, né? E isso confirma, claro, aquela análise de que o cargo com maior defasagem é o cargo de primeira classe. Porque se a gente for olhar, ele é o que teve o menor percentual do salário corrigido, né? Então, apenas 0,74. Enquanto o delegado geral é o que teve maior, 0,87. E assim sucessivamente, tá? E aí, para a gente fechar essa análise aqui, a análise que foi feita e essa apresentação para vocês, a gente fez o seguinte, trouxe esse vencimento base, né, corrigido,
Então, trabalhamos com esses valores que estão aí na coluna, na quarta coluna dessa tabela que eu voltei para mostrar para vocês, que é o vencimento base, padrão vencimento, padrão lei. Sobre ele vão vir os adicionais. E aí a gente trabalhou para simular, né, para calcular qual que seria o salário, então, inicial hoje, o salário, a remuneração inicial, e a remuneração inicial é aquilo que eu expliquei, é aquele valor que todos os delegados irão receber ao ingressarem, né, em cada uma das classes, que já contemplam as gratificações, os adicionais incorporados aos salários, mas que não contemplam alguns outros acréscimos que têm algum requisito em lei a ser cumprido, como, por exemplo, o adicional por tempo de serviço. Tá? Então, a gente simulou essa remuneração inicial, considerando essas gratificações e adicionais incorporados ao salário. Então, para a gente chegar, né, o cálculo do salário inicial nada mais é do que aquele padrão de vencimento, que é o salário base, mais essas adicionais e gratificações incorporadas aos salários que eu já comentei aqui algumas vezes. Aqui eu trouxe, então, como é que o salário hoje, tá, o salário inicial hoje dos delegados de cada uma das classes estão compostos, né? Então, você tem aí cada uma das classes, o padrão de vencimento de cada uma delas. Aí, na terceira coluna, você tem o vencimento vigente, que é o salário base, que é esse padrão fixado em lei. E aí, você tem os cálculos das seguintes gratificações adicionais, né? O RETP, eu não sei se vocês têm uma forma de dizer diferente, né? Então, eu vou falar aqui pela sigla, que é calculado por 100% hoje do vencimento, né? Então, 100% sobre o salário, o vencimento básico, você calcula 100%, é esse valor, né, da gratificação por regime especial de trabalho policial. Depois você tem o ADPJ, que ele é o cálculo do vencimento padrão mais a gratificação do RTP, vezes um indicador que é fixado em lei, que hoje é de 0,265. E depois você tem o adicional de insalubridade, que é um valor fixo, ou seja, ele não é calculado com base em percentual. Então, ele tem que ser atualizado separadamente, né? Precisa de uma lei que faça o reajuste dele pela inflação separadamente, e ele foi feito essa correção recentemente. Então, esse valor ele está atualizado aí nos últimos anos. E para o delegado-geral de polícia, ele recebe uma gratificação de representação, que seria um valor adicional por atuar em uma função de confiança, que é calculada sobre a unidade básica de valor, que é um índice do Estado de São Paulo, vezes um indicador também fixado em lei, que hoje é de 12,90. Tá? Então, hoje, atualmente, a remuneração inicial da carreira de delegado para cada uma das classes é calculada dessa forma. Este é o salário que você receberia ingressando nessa carreira, nessa classe, aliás, sem nenhum outro acréscimo, tá? E aí, fazendo agora essa análise, mas considerando o vencimento base correto, vamos dizer assim, o vencimento que deveria ser o vigente. Por quê? Porque ele tem essas correções das perdas inflacionárias. Então, aqui já trazendo o valor que foi calculado, conforme eu mostrei nos slides anteriores, e recalculando essas gratificações e adicionais, a gente chega, então, em um novo valor de remuneração. Então, a título de exemplo, o delegado de polícia de primeira classe, ele recebe hoje, né, sem nenhum adicional, além desses que estão aqui evidenciados na tela, o valor de 15.823. Mas, se ele recebesse o valor do salário, que seria imputado justo, ou seja, aquele valor que foi capaz de corrigir todas as perdas que ele teve nos últimos anos, o salário, na verdade, seria de 19.315. Então, a gente tem aí uma variação de quase 4 mil, que mostra que há uma defasagem aí entre o salário recebido hoje e o que deveria ser, com base apenas na análise da inflação, tá? E aqui a gente fez uma comparação. Agora, essa comparação que eu mostrei para vocês está aqui para todas as classes. Então, a diferença entre o que está sendo recebido e o que deveria ser, né? E qual que seria o reajuste percentual necessário para ser capaz de compensar as perdas inflacionárias acumuladas nesses últimos anos, principalmente entre os anos de 2014 e 2022, tá? Que é onde a gente tem aí uma grande defasagem entre reajuste e inflação. E aí você pode ver que, por exemplo, para o delegado de polícia de terceira classe, tem quase 4 mil, 3.400 aí de defasagem, é necessário um ajuste de aproximadamente 22% ainda,
para que ele consiga atingir esse patamar mínimo, tá? E lembra, é sempre o salário mínimo, porque ele não considera nada mais que é relevante, ele considera apenas o efeito econômico dos índices de preço. Agora, já para o delegado de polícia de segunda classe, esse aumento tem que ser um pouquinho maior, porque a defasagem dele é um pouco maior, então ele precisaria sair de um salário de 16 para 21 mil no mínimo, né? E isso daria um crescimento de 26%. E assim sucessivamente, o delegado de primeira classe é necessário uma variação para 23%, então uma variação de 32%. O delegado de classe especial, de 18 para 24, então é um reajuste de 31, quase 32%. E o delegado geral de polícia, que, olhando apenas essa questão das perdas inflacionárias, tem uma variação um pouco menor, que é ali de 13%, passando por um salário de 27 mil, tá? Arredondando aqui, né, pessoal? Mas vocês podem acompanhar pela tela. Então, a gente já consegue atestar que, de fato, hoje, né, no cenário atual, o salário recebido pelos delegados, eles são inferiores ao que deveria ser, e que todos os reajustes que foram oferecidos nos últimos anos, por mais que tenham sido, talvez, né, reajustes interessantes comparado à inflação do último ano e etc., eles não foram suficientes para compensar todas as perdas que já tiveram e que claramente há uma defasagem salarial, né? Então, mesmo olhando para os últimos reajustes aí dos anos de 2020, 22 e 23, a gente vê que esses reajustes, apesar de recomporem as perdas inflacionárias daquele período, 2022 e 2023, não conseguiram recompor as perdas que estavam já sendo acumuladas aí entre 2014, 15 e 16. Por quê? Porque os reajustes feitos antes foram deficientes, né? Foram incapazes de trazer essa correção e essa recomposição do poder de compra. Então, a ideia aqui é que é necessário uma recomposição salarial, isso fica comprovado pelos números, né? Olhando-se, claro, voltando a falar, né, só para a gente sempre ter isso em mente, apenas o efeito inflacionário, ou seja, não é necessariamente esse percentual, ele pode ser bem maior, mas olhando desse aspecto, qual que seria esse percentual de reajuste? Então, a gente tem aqui já percentuais definidos, que é de 22% para a terceira classe, 26% para a segunda, 32% para a primeira, 31,8% para a classe especial e de 13,4% para o delegado geral de polícia. Então, a gente chega a essa conclusão e consegue atestar, com base nas evidências e nos cálculos fornecidos, que há, sim, uma necessidade de recomposição salarial dos cargos, mesmo tendo havido alguns reajustes aí nos últimos 2, 3 anos, tá? E só fazendo aquela última consideração, né, os valores das apresentações, das remunerações analisadas, querendo ou não, foram feitas essa necessidade de recomposição apenas considerando os efeitos dos índices de preço, das perdas inflacionárias decorrentes da inflação acumulada não compensada em anos anteriores, e é claro que a busca pela melhor remuneração ela tem que levar em conta outros critérios e outros fatores que estão relacionados aí à questão da complexidade, das funções desempenhadas pela carreira, né, pelos delegados de polícia do Estado de São Paulo. Tá? Então, aqui a gente só traz um subsídio para mostrar que, olhando-se economicamente, olhando do critério de valor justo hoje, né, vamos dizer assim, o que é o valor justo, o salário hoje encontra-se defasado e há uma necessidade de recomposição salarial para todas as classes, né, algumas mais e outras menos. Então é isso, eu encerro aqui e abro a palavra para os doutores, caso queiram complementar ou tirar alguma dúvida, e é só ficar à vontade, gente. Graziele, queria parabenizar pela clareza da apresentação, ficou muito didático para gente que não é da área econômica, e agradecer o empenho no trabalho, um trabalho muito profundo, muito interessante mesmo, parabéns.